Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Faça uma Boa Semana. Hoje a gente vai continuar com o princípio servidão na parte 2. Hoje a gente começa do quinto ponto para frente. Mais uma vez eu peço para vocês, curta, compartilhe, mande esse vídeo para alguém que faça sentido escutar essa palavra. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram. Por favor, ajude a palavra de Deus a chegar às pessoas. Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre servidão, quinto ponto. A servidão começa nas pequenas coisas. Deus, ele prepara as pessoas para receber algo muito especial. Mas antes disso, ele vai proporcionar para que essa pessoa consiga ter coisas que vão levar a esse nível. Então Deus começa com pequenas coisas, com pequenos serviços, para ver qual é a sua entrega a respeito disso. Então o que você faz, quais são as pequenas coisas que você serve durante o seu dia, né? Esse princípio servidão, ele começa em casa, como você trata a sua esposa, como você trata seus filhos, né? Servir começa ouvindo as pessoas, né? As pessoas precisam falar e você precisa ouvir, né? O servir começa cumprindo a palavra, né? Se você falou algo, cumpra com a palavra. O servir começa a chegar no horário, né? Respeita o horário do outro, respeita os horários pré-determinados, porque aí sim o seu servir não significa ser mais importante do que o outro. Não é? Se você está servindo, você serve com excelência, né? Tudo começa com a excelência que você serve com aquilo que foi colocado nas suas mãos, né? Se você tem um objetivo, você precisa servir com excelência. Servir começa ajudando as pessoas a fazer aquilo que elas precisam fazer durante o dia. Então auxilia essa pessoa, né? Não precisa ficar postando. Se você é auxiliar, não precisa ficar postando em redes sociais, não precisa ficar mandando mensagem pelo WhatsApp. Faça sem ter essa precisão de receber algo em troca, né? Começa a fazer as coisas, começa a perceber coisas que ninguém percebeu, né? Vamos ter exemplos aqui. Davi foi um grande rei, mas ele foi ungido e no dia seguinte ele continuou sendo pastor. Ele cuidou do pastoreio, daquilo que nem era teu, era do pai, né? Então, mas ele serviu com essa responsabilidade, cuidou daquilo que não era dele, com responsabilidade, com determinação, e por isso que Deus prosperou a vida dele. Quando ele foi lutar com Golias, ele estava lá para servir os irmãos. Ele estava naquele local para servir os irmãos, não especificamente para matar o gigante, não é? Então, antes de ser rei, Deus colocou algumas tarefas na mão de Davi para que ele fosse responsável com aquilo, não é? Mesmo nas pequenas coisas. Moisés liderou uma nação, mas antes disso, ele cuidou do rebanho do sogro. Né? Ele teve que cuidar do rebanho do sogro. Eliseu tornou-se profeta, mas antes disso ele cuidou de Elias. Ele acompanhou Elias, ele era o que jogava água nas mãos de Elias. Então, tudo aquilo que Deus coloca na tua mão é para ser tratado com respeito e responsabilidade. Josué foi um grande líder de Israel, mas antes de liderar, ele ajudou Moisés. Ajudou Moisés a chegar até ali. E a partir da morte de Moisés é que ele assumiu o cargo, né? Até então, ele sempre serviu a Moisés e ao povo de Israel. Então, antes de Deus confiar a você grandes tarefas, ele sempre tem um padrão. Ele observa como você executa as menores tarefas. Então, para ser um grande líder, você precisa liderar nas pequenas coisas para você ser colocado nas grandes coisas. Jesus disse lá em Lucas 16:10,
Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então a grande oportunidade que muitas pessoas têm, elas esperam ser correspondidas por algo que elas estão fazendo e não é por aí. Como você serve, qual é a sua servidão nas pequenas coisas, qual a sua responsabilidade nas pequenas coisas. E aí sim Deus vai te colocar sobre muito. Não é? Sexto ponto. No sexto ponto a gente vai falar sobre o que precisa ser feito e qual é essa motivação. Tá? Então a gente vai falar sobre o que é possível, né, servir. As pessoas podem servir buscando aplauso, buscando reconhecimento, ou buscando até encher o próprio ego, né, alimentar esse ego. É possível usar a generosidade como ferramenta de destaque para as outras pessoas, né? Tem gente que se destaca, publica em rede social ou até mesmo usa aquilo para controlar essas pessoas. Né? É possível fazer o bem, só que cobrando emocionalmente as pessoas que você está ajudando, né? As pessoas que estão sendo beneficiadas. Por isso, Deus não observa só aquilo que a gente está fazendo. Ele observa com qual motivação você está fazendo isso. Então presta atenção em qual motivação está no seu coração fazer, auxiliar as pessoas, servir as pessoas. Cuidado, cuidado. Lá em Colossenses 3:23 fala assim, ó, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, quando você serve como se fosse para Jesus, como se fosse para Deus, Deus te reconhece. Agora, quando você faz as coisas procurando ser reconhecido, aí você não tem maturidade para alcançar o que Deus tem para a tua vida. Então ele vai continuar te preparando, continuando a fazer coisas menores até que você tenha a capacidade de entender a tua maturidade para coisas maiores. Tá? Então a maturidade ela vai acontecer quando você compreende o nível do serviço. Quando você compreende que todo o servir é para Deus e para Jesus Cristo. Não menos que isso. Isso vai mudar a tua postura. Isso vai mudar o teu posicionamento. Isso vai mudar qual é a tua competência até para fazer as coisas. Porque mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém está fazendo, ninguém está vendo, a gente está fazendo. A gente continua ajudando, continua servindo. Então, mesmo a gente não procura aplausos, a gente não procura agradecimento, mesmo quando ninguém está fazendo isso, a gente está servindo. Porque a gente serve a um Deus e esse Deus está em todas as coisas. Então, quando você serve as pessoas com esse coração, aí sim Deus te posiciona no muito. Antes disso, ele vai entender qual é a sua identidade perante a ele. E se você está procurando o reconhecimento das pessoas ou se você está procurando o reconhecimento de Deus. A nossa fidelidade ela está diante de Deus e não das pessoas. Então, cuidado com aonde você está buscando aplauso, aonde você está buscando o reconhecimento das coisas que você tem feito. Tá? A gente precisa reconhecer, a gente precisa agradecer e a gente precisa valorizar as coisas que Deus tem feito por nós. Tá? Aquele que serve ao Senhor, ele não condiciona a sua fidelidade às suas recompensas, né? Então, eu não faço para Deus esperando a recompensa de Deus. Eu faço porque é para Deus e ponto final. Tá? O aplauso até pode chegar, o reconhecimento também pode chegar. A recompensa vai chegar, mas nada disso pode ser a nossa principal motivação. Isso não tem a ver com a nossa principal motivação. Nossa principal motivação é servir porque isso foi o que Deus colocou em nosso coração. Certo? E sétimo e último ponto, a servidão, ela produz legado. Como assim? O sucesso, ele pode vir e pode passar, e o seu nome
pode não ser reconhecido, mas aquilo que você deixa no coração das pessoas, isso sim é o legado. Isso sim é a lembrança que as pessoas vão ter de você. E hoje a gente vive há mais de 2000 anos depois de Cristo e percebe que tudo o que ele fez até hoje move os nossos corações. Então, qual é o tipo de legado que você quer deixar, né? As pessoas não lembram apenas daquilo que você conquistou, e sim daquilo que você deixou e como você tratou essas pessoas. Isso sim é importante. Elas vão lembrar que você acreditou nelas, que você apoiou elas, que você ajudou e foi acreditando nessa pessoa, apoiou ela nas situações mais adversas e mesmo assim você nunca as deixou na mão, né? Você abriu a porta para essa pessoa, você deu uma oportunidade para essa pessoa, você ensinou essa pessoa com paciência. E isso está no coração das pessoas, isso é um legado, né? Quanto você apoiou as pessoas nos momentos mais difíceis da vida dela, né? E quando todo mundo se afastou daquela pessoa e você foi lá e ficou com ela e ouviu os problemas que ela tinha, ouviu só, nem precisou resolver os problemas, era só estar ali no momento de angústia e escutar o que aquela pessoa tinha para falar. Não é? O legado não é construído somente sobre aquilo que você tem, aquilo que você possui, e sim por aquilo que você deixa nas pessoas. Não é? Como você impacta essas pessoas, como o que você deixa dentro dessas pessoas. Não é? Um verdadeiro embaixador do reino, ele não vai perguntar o quanto eu consegui acumular. Ele pergunta quantas pessoas eu consegui falar de Deus. Né? Quantas pessoas Deus me permitiu ser exemplo? Quantas pessoas foram atingidas por aquilo que eu fiz ou aquilo que eu falei? Que Deus permitiu que chegassem a essas pessoas uma palavra de aconchego, uma palavra de promessa de Deus, uma promessa divina, e aí essas pessoas passaram a acreditar num Deus maior, num propósito maior, e inclusive de multiplicar essa palavra para as pessoas. Então, quantas portas eu consegui, com a ajuda de Deus, abrir, ou simplesmente só falar, e aí a pessoa conseguiu, com a presença de Deus, abrir essa porta? Quantas vidas foram restauradas, né? Isso é importante porque com a vida restaurada não é só a pessoa, mas a sua casa também será salva, não é? Então, prestar atenção quantas pessoas vão se aproximar de Deus pelo meu testemunho. Isso é servir, isso deixa o nosso coração aberto para que Deus haja por nós através da nossa pessoa para chegar no próximo. E às vezes não é o meu propósito, é o propósito que vai chegar na pessoa. E aí essa pessoa vai dar continuidade nesse propósito. Então esse é o grande testemunho da nossa vida, isso é o que a gente tem por deixar de legado sendo embaixador do reino, né? A gente não vai deixar nenhum império, mas a gente vai deixar discipulados, a gente vai deixar a mensagem de Deus para que as pessoas multipliquem essa mensagem e chegue cada vez mais em cada vez mais pessoas. Né? Deixar um exemplo, deixar uma missão, deixar um caminho, assim como Jesus deixou. A gente precisa refletir e fazer as coisas da mesma forma como Jesus fez. Esse é a nossa motivação, esse é o nosso princípio. O servir, ele precisa continuar dando frutos sempre. Essa foi a grande palavra de Jesus para a nossa vida. Então, a gente precisa ser multiplicador da palavra de Deus para que as pessoas entendam que a promessa de Deus é para todos, não é só para um ou para outro. Né? A graça, ela é particular para cada um. E assim, quando essa pessoa aceitar a graça, ela vai aceitar a vida de Jesus como Salvador da tua vida, e aí sim, tudo isso que a gente tem dado de exemplo é sequência para a multiplicação da palavra de Deus. Tá? Qual que é a aplicação na prática que a gente vai deixar aqui? Primeiro, reflita, pergunte a si mesmo, na minha casa,
como eu tenho servido, não é? Se eu estou servindo ou se eu estou exigindo das pessoas da minha casa. No meu casamento eu estou mais preocupado em receber ou compartilhar. Na minha empresa, eu sei quais são os sonhos das pessoas que estão lá, ou eu só estou preocupado com o meu sonho, aonde eu vou chegar. E aí eu esqueço da responsabilidade que eu tenho para com aqueles que estão comigo na mesma direção. E quanto eu me preocupo com o crescimento dessas pessoas. Como eu estou liderando, como eu desenvolvo as pessoas ao meu redor, né? Não só na minha empresa, mas na minha família, ali na igreja, ali no meu convívio comum. Né? Quando eu identifico um problema, eu espero que alguém resolva ou eu vou para cima e assumo a responsabilidade? Tenho utilizado meus dons apenas para mim ou tenho feito para as demais pessoas? Sirvo somente quando eu estou sendo visto ou eu sirvo sem precisar de recompensa? Quando eu estou servindo, é importante que no meu coração tenha o porquê. Porque é o porquê nós servimos que reflete a nossa frequência com Deus, com o espiritual. É a nossa ligação com o espiritual, é o que está dentro de nós e é por isso que a gente serve. Então precisa entender o porquê você está servindo, se é marketing próprio ou se é marketing divino. Desafio para essa semana. Eu vou pedir para você escolher 3 atitudes práticas. Primeiro, identifique uma necessidade que você normalmente ignora e faça alguma coisa para ajudar. Por exemplo, em casa, lava uma louça, faça uma janta, cuide das crianças enquanto a sua esposa toma banho, algo assim. Na igreja, como eu posso servir mais? Como eu posso servir melhor? Qual é a minha entrega perante a isso? Não é? Na minha empresa, como eu tenho cuidado das pessoas? Como eu tenho tratado essas pessoas? Eu sei quais são os sonhos dessa pessoa, eu sei quais são as necessidades da família dessa pessoa? Segunda questão. Realize uma tarefa sem precisar contar nada para ninguém. Vai lá e faça de forma silenciosa, de forma no secreto com Deus, sem anúncio e sem esperar reconhecimento. E terceiro ponto. Pergunte a uma pessoa próxima como eu posso ajudá-la a crescer. Depois, ouça o que essa pessoa tem para falar e como você pode servir essa pessoa que às vezes está do teu lado e você nunca percebeu essa necessidade nela, não é? Então, a conclusão de tudo isso é: o mundo, ele quer que a gente ocupe lugares maiores para ser servido. Mas Deus mandou Jesus aqui na Terra para fazer exatamente o contrário. Suba para você servir. Então, essa é a grande questão da nossa vida e a grandeza que tem esse princípio perante as coisas de Deus. Precisa entender quem a gente tem representado nesse mundo, se somos nós ou se é realmente o reino de Deus aqui na Terra. Eu peço para vocês entenderem e meditarem sobre isso, porque é através disso que virão as recompensas de Deus. É através disso que a tua prosperidade vai se formada. Então, todo o teu propósito, ele está diretamente ligado aos 7 pilares e principalmente ao que Deus vai proporcionar para a tua vida. Então, toda a semente plantada por servidão, ela vai dar grandes colheitas. Presta atenção naquilo que você tem plantado como servir, para você não ter surpresas quando for o seu tempo de colheita. Tá? Frase final que eu quero deixar para vocês é: no reino de Deus, grande não é aquele que possui muitos servos, mas aquele que transforma a sua própria vida em serviços. Fiquem com Deus, façam uma excelente semana, que Deus esteja com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Te encontro daqui uma semana. Curta, compartilhe e mande esse vídeo para alguém.